Vamos para o tema: equalize a sua fé. Equalize a sua fé. Antes de falar sobre equalizar fé, esse tema nasceu no meu coração, não foi agora, já tem bastante tempo que esse tema nasceu no meu coração. Eu já tenho pregado sobre isso, talvez eu não tenha colocado o tema, assim, equalize sua fé, mas já tenho falado muito sobre isso, porque eu vivi uma crise de fé muito grande na minha caminhada, e porque Deus não nos chamou apenas para crer, mais do que isso, Deus chamou para você para crer do jeito certo, amém? Deus não te chamou apenas para crer, vou repetir essa frase, que ela é importante nessa mensagem. Deus te chamou para crer do jeito certo, amém? Nós temos muitas religiões e todas creem em Deus, amém? Só que cada religião crê de um jeito, sim ou não? Temos muitas. E qual é o manual de fé da maioria das religiões? A Bíblia, os textos bíblicos. Então, crer é importante, mas crer do jeito certo é mais importante ainda, porque quando cremos errado, e é por isso que eu estou trazendo esse tema para você, porque eu comecei a crer errado em algumas coisas, e quando nós cremos errado, nós entramos no campo da frustração. Aqui que está o grande perigo de crer errado, que você entra no campo da frustração, onde algumas expectativas que você construiu, por causa da sua fé, aí Deus não corresponde a algumas delas, aí você entra então numa frustração. E muita gente deixou de caminhar com Jesus, não porque não tinha fé, não eram pessoas sem fé, eram pessoas que tinham fé, mas a fé não estava equalizada. Então uma fé não equalizada nos leva para o campo da frustração, onde nós pensamos assim, Deus vai fazer tal coisa, aí Deus não faz. Porque a fé que carregamos não é uma fé que nós determinamos o que Deus vai fazer ou deixar de fazer. Ele é Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, amém? A fé, nós vamos desenrolar melhor esse assunto, mas o primeiro passo é saber que crer certo é mais importante do que crer. Mas antes de equalizar a fé, eu quero que você equalize a sua fé, assim como eu fiz e tenho feito constantemente. Antes de equalizar a fé, a gente precisa construir uma base para o tema, para o assunto. E a base é nada mais, nada menos do que voltar às lições básicas sobre fé. Então vamos construir uma base, amém? Vocês estão comigo? Antes de equalizar a fé, vamos construir uma base. E o que tem nessa base? As lições básicas sobre fé. E a primeira lição básica sobre fé, qual é? O que é fé, amém? É uma lição básica. E a definição bíblica, que é o que interessa para nós aqui, está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. O que é fé? O que é fé? Então nós vamos caminhar em lições fundamentais da fé, e lá no finalzinho dessa mensagem, não hoje, mas no final dessa série, nós vamos então equalizar a fé. Nós vamos ajustar alguns botões, né? A gente que mexe com som, o Bill aqui sabe que é importante equalizar, né? O Bill chegou ali, equalizou o violão, que o Danilo vai tocar daqui a pouco. Equalizou ali o violão, está equalizado, viu? Equalize a sua fé. Então a gente precisa caminhar sobre as lições básicas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem já decorou esse versículo aqui? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é isso, certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Então a fé só pode ser praticada quando aquilo que eu creio está fora do meu campo visual. Amém? Vou repetir. A fé, eu só posso praticar fé quando aquilo que acredito está fora do meu campo visual. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. E se a gente está esperando é porque ainda não aconteceu, não dá para ver. E a convicção de fatos que não se veem. Quando que eu posso praticar fé? Eu posso dizer assim, olha, eu tenho fé que o Bill está aqui. Eu posso dizer isso? Essa frase está correta, gente? Não, porque eu estou vendo, para que eu consiga praticar fé, eu preciso que o Bill eu não posso estar vendo o Bill, tem que estar invisível. Amém? Se o Bill tivesse invisível, eu falava, o Bill está aqui. Tem que ser invisível. Por exemplo, Jesus está aqui. Quem está vendo Jesus aí? Mas eu tenho quem tem a convicção de que Ele está aqui? Aleluia. Você pode falar um amém do tamanho de sua fé? Só para eu saber. Amém. Então a fé, não tem como dizer, eu tenho fé que a Natália está ali. Não faz sentido, porque eu estou vendo, eu tenho fé. Eu tenho fé que tem um relógio bonito ali. Não faz sentido. Amém? Porque fé só pode ser praticada quando aquilo que acreditamos está fora do nosso campo visual. Em outras palavras, não está ao alcance dos nossos olhos humanos. Amém? Existe uma fé, eu vou chamar ela de fé restrita. Amém? Eu vou colocar um nome assim, fé restrita. Você pode repetir isso comigo? Fé restrita. Tomé praticou essa fé, que não é a fé que nós queremos praticar. Tomé praticou uma fé restrita. Qual era a restrição de Tomé? Eu só acredito se eu fizer o quê? Se eu colocar a mão na marca dos cravos, se eu colocar a mão. Então era uma fé restrita àquilo que Tomé podia tocar. É uma fé restrita. Amém? Então vamos chamar de fé restrita. Tomé praticou essa fé. E Jesus fez o quê? Venha, Tomé. Coloca a sua mão aqui. Jesus permitiu que Tomé tocasse as feridas. Aí Tomé, assim que tocou, Tomé começou a crer. E Jesus disse aqui, sabe o que Jesus disse para Tomé? Você viu e você creu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Por que eles são bem-aventurados? Porque esses que não viram e creram vão praticar a fé real e não uma fé restrita. Restrita àquilo que se pode tocar, aquilo que se pode ver. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 4, 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Versículo 18: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A fé real é aquela que tem convicção de fatos que não se veem, porque as coisas que se veem que são o quê? Temporais, mas as que não se veem são eternas. O texto traz para nós esse paradoxo de ver ao mesmo tempo que não estamos vendo, porque ele diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, nós olhamos para o invisível. É isso que Paulo está dizendo, praticamos a fé real, a fé que é a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, o que é fé? Convicção de fato que não se veem. Fé parece com esperança. A fé parece esperança. Esperança e fé são quase iguais. Experimentamos expectativa tanto na esperança quanto na fé.
Mas quando a gente não entende o que é fé, o que é esperança, o que é fé e o que é esperança, a gente podemos viver um evangelho cheio de esperança, o que não é ruim, mas um evangelho sem fé, apenas com esperança. E eu quero explicar isso, o que é fé e o que é esperança. A fé é certeza, já vimos isso. Fé é convicção e certeza. E quando você tem certeza de algo, você fica cheio de expectativa. Mas a esperança não é certeza. A esperança é um sentimento que você experimenta aquela sensação de que vai dar certo. Vai dar certo. Sabe, você vai para uma prova, você vai prestar um concurso e você vai cheio de esperança. Você estudou, você se dedicou e você vai cheio de esperança. Porque você gerou uma expectativa no seu coração. Esperança é isso. É quando nós experimentamos esse sentimento, vai dar certo. Eu estou confiante. Mas a fé não é uma esperança, a fé é uma certeza. A fé é certeza. Se eu chamar você, digamos que eu convide você para a minha casa, vamos lá, tomar um café em casa. Aí a Arilene e o Danilo falam assim, não, nós vamos, amanhã a gente vai. Então eu fico assim, esperançoso que eles vão chegar lá. Então é uma esperança. Mas eu não tenho certeza que eles vão. A certeza, a esperança, tá vendo? Percebam que esperança e certeza é muito, assim, é uma linha muito fina que separa a certeza da esperança, a fé da esperança, porque fé é certeza. Percebam isso? Então, esperança e certeza são coisas diferentes. Todos que têm fé têm esperança. Mas nem todos que têm esperança têm fé. Amém? Todo mundo que tem fé tem esperança. Mas nem todo mundo que tem esperança tem fé. Porque a fé precede a esperança. O que é fé, gente? É a certeza do quê? Das coisas que se esperam. Então a fé é a certeza da esperança. A fé precede a esperança. Pastor, por que o senhor está insistindo nessa parte? Porque eu não quero que você viva apenas com esperança. A esperança você não vai caminhar por muito tempo apenas sendo um homem e uma mulher com esperança. Você não vai caminhar muito tempo. Eu preciso ter fé, eu preciso ter certeza da esperança. Agora vamos para o teste. Vamos testar a nossa fé. Aquilo que você carrega é fé ou é esperança? Você sabe? E nós vamos fazer um teste aqui. Fé é certeza. Esperança não é certeza. Esperança é um sentimento de que algo bom vai acontecer. Será que vai acontecer mesmo? Não sei. Mas eu estou cheio de esperança. Né? Lembra quando a gente estava no meio da pandemia? O que a gente falava lá no Jesus Delivery? Né? Devemos trazer uma mensagem de esperança. Na verdade, a gente estava cheio de esperança, mas a gente não tinha certeza do que ia acontecer, se ia acabar a pandemia em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não sabia. A gente estava cheio de esperança. Amém? E eu não estou querendo, eu não sei se vocês estão entendendo isso, eu não quero desprezar a esperança. Amém? Pastor, mas esperança não é bom? Esperança é excelente. Eu quero que você também seja uma mulher cheia de esperança, um homem cheio de esperança. O que eu quero é colocar a esperança no seu devido lugar. Amém? O que é maior, a fé ou a esperança? A fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé precede aquilo que eu espero. Mas vamos continuar aqui. Como saber se aquilo que eu tenho é fé ou esperança? Vamos lá. Amanhã, 7 horas da manhã. Você está vendo? Você não está vendo isso, está vendo? É o que está fora do seu campo visual. Amanhã, às 7 horas da manhã, você vai abrir a sua janela. O que você vai ver? Vai estar de noite ou de dia? Vai estar de dia ou de noite, Sueli? Amanhã, 7 horas da manhã. Você tem esperança disso ou você tem certeza? Percebam que é diferente esperança e certeza? Vocês estão percebendo? Isso é certeza.
Ok? A cidade Cruzeiro. Daqui vai ter eleição, vamos ter um novo candidato, tudo vai acontecer, e tudo vai mudar. Você tem esperança que daqui a 6 anos, Cruzeiro vai ser uma cidade melhor? Ou você tem certeza? Eu tenho esperança. Porque é o que foge do nosso controle, amém? Quem está entendendo isso aqui? Você tem certeza que a saúde vai estar melhor? Você tem certeza? Não. Mas você tem esperança. Você está entendendo isso aqui? O que é esperança? E esperança é bom? Sim, a esperança te movimenta também. Eu tenho esperança que teremos uma cidade melhor. Quem é que tem esperança? Eu tenho esperança que nós vamos ter uma melhor educação, melhor saúde, a segurança pública vai melhorar. Eu tenho esperança que vamos ter uma cidade melhor. Quem está comigo aqui? Mas certeza, não sei. Eu não sei nem se eu vou estar aqui. Porque eu não sei se eu vou estar aqui. Porque eu não sei o que será amanhã. Mas eu tenho esperança. A gente precisa ter esperança. Mas vamos lá, vamos voltar. Amanhã, 7 horas da manhã, Bruno, você vai abrir a janela da sua casa. Você tem certeza que vai estar dia? Tem certeza? Todo mundo tem, querido. Mas, digamos que você abra a janela da sua casa e esteja à noite ainda. Você abriu a janela e ainda está noite. Qual será a sua reação? Como você vai reagir, Marco? Abriu a janela da sua casa, 8 horas da manhã. Você abriu a janela da sua... Lá, está de noite ainda. Qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Isso nunca aconteceu. Como diz lá no desenho do Pica-Pau, em todos esses anos dessa indústria vital. Essa é a primeira vez. Só... Ai, Jesus. Qual vai ser a sua reação, gente? Assustado. Percebam, quando você tem fé, a sua reação diante de um cenário que você não esperava, sempre vai ser uma reação de espanto e reflexão. Sempre. Você sempre vai pensar assim, por exemplo, se amanhã eu abrir a janela, tiver 8 horas da manhã, às 8 da manhã, e tiver de noite ainda, eu vou refletir, falar, ó, alguma coisa aconteceu. Algum fenômeno aconteceu. Eu não vou ficar frustrado, eu não vou ficar assim, olhando para o céu e dizendo, nossa, poxa vida, não ficou de dia hoje. Eu não vou ficar frustrado, porque eu tinha certeza. Quando você tem certeza e você chega diante de um cenário inesperado, a sua reação sempre será uma reação de espanto, de reflexão. Você está entendendo isso aqui? Você vai ficar assim, pensando, será que aconteceu? O que será que aconteceu? Você vai começar a ligar para os vizinhos, vai ligar para a sua família, e aí está de noite também. Você vai ligar, você vai olhar na internet para ver se você tem alguma resposta. Essa será a sua reação, porque você tem certeza. Toda vez que você tem certeza, você reage assim quando algo inesperado acontece. Pastor, como que isso funciona na minha vida espiritual? Quero saber a aplicação disso. Quem aqui já teve certeza de algo e não aconteceu? Como você reagiu? Você orou a Deus por algo e você teve certeza, você teve fé. Não era esperança, era fé. Na sua cabeça era fé. Mas aí quando tudo deu diferente, você ficou triste, frustrado, chateado com Deus. Quando nós temos esperança, nós ficamos chateados. Você quer saber se o que você carrega é fé ou esperança? É quando a sua expectativa não é correspondida, como você reage? Com frustração ou com reflexão? Espera aí, isso não aconteceu, mas alguma coisa Deus está fazendo. Eu tinha certeza, porque eu tenho fé. Eu tenho fé que o Deus que eu creio pode fazer isso. Amém? Eu tenho fé que o Deus que eu creio pode realizar esse milagre. E Ele não realizou. Mas se era a esperança, eu vou entrar no campo da frustração naquele exato momento e dizer, poxa, eu estava tanto esperando que Deus fizesse isso, Ele não fez. Mas se é fé, se é certeza, eu tinha certeza que Deus ia fazer, eu vou entrar no campo da reflexão e pensar, Deus está no controle.
e alguma coisa está acontecendo, eu não sei, existe algo acontecendo e Deus está no controle, porque eu creio no caráter de Deus, eu creio que Ele é bom, eu creio que Ele pode. Então a fé, a esperança te leva para o campo da frustração, a esperança sem fé. Mas a esperança que é precedida da fé, ela sempre te leva para o campo da reflexão, sempre. Onde você começa a pensar, qual é o propósito de Deus para isso que eu estou vivendo? Você para de falar por quê e começa a falar para quê, amém? Você troca o porquê pelo para quê. Porque quando você só tem esperança e você entra vive algo inesperado, você diz assim, por que Deus? Mas Deus, mas por quê? Mas quando você tem fé e você crê no caráter de Deus, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para sempre, você entra em um cenário inesperado, você logo diz assim, Deus, para quê? Para quê? Qual é o propósito disso? Seja qual for, eu quero estar no propósito. Eu não sei qual é o propósito disso, mas seja qual for, eu quero estar no propósito. Certeza. Eu tenho certeza que amanhã vai estar de dia, às 8 da manhã. Eu não tenho esperança, eu tenho certeza. E eu espero que isso aconteça. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. Então eu tenho esperança, mas eu tenho uma esperança que é precedida por fé. A esperança sozinha é abalável. Olha o que eu escrevi aqui, ó. A esperança sozinha, só esperança, mais nada, sem fé, é abalável. Mas a esperança sustentada pela fé, ela é inabalável. Amém? A esperança sozinha, só esperança, mas não é fé, não é certeza, ela é abalável. Mas a esperança sustentada pela fé, ela é inabalável. Deus quer trocar a sua esperança sem fé por uma esperança cheia de fé. Deus quer trocar toda a esperança que tiver aqui nessa noite, sem fé, por uma esperança que é precedida pela fé. E sabe como que Deus faz? Sabe como que Deus troca essa esperança sem fé por uma esperança com fé? Sabe como que Deus faz? Deus, Ele permite o vento. Deus, Ele permite o terremoto. Sabe para quê? Para abalar aquilo que é abalável. Para que Deus possa construir em nós uma fé real e uma esperança real, uma esperança que é precedida por fé, Deus vai fazer uma coisa, Ele vai destruir a esperança que é solitária, uma esperança sozinha. Porque o vento vem para abalar aquilo que é abalável. O que na sua vida hoje é abalável? Você sabe o que é abalável? Se você não sabe, Deus vai te mostrar. E Deus faz assim, ó. E aquilo que é abalável será abalado, para que Deus possa construir em nós uma fé inabalável. Deus vai mostrar na sua vida o que é rocha, o que é areia. Jesus contou uma parábola dizendo que um construtor construiu a sua casa na areia e o outro construtor construiu sua casa na rocha. Existem muitas coisas em nossa vida que são areia, querido. E Deus quer revelar para nós aquilo que é abalável, a esperança abalável, e para que possamos viver uma nova estação, para que possamos entrar numa nova estação de fé. Eu precisei passar por uma crise de fé, eu precisei que a minha fé a minha esperança fosse abalada, para que Deus construísse em mim uma fé inabalável. Amém? Quem está preparado para isso? Você tem fé ou tem esperança? Você tem fé que Cristo te ama, que Jesus te chamou, ou você tem apenas esperança? Você tem certeza, você também, ou só tem eu espero que sim. E nessas mensagens que vamos ministrar, eu vou falar muito sobre isso. Equalizar a fé. Nós vamos tocar em muitos pontos sobre fé. E esse foi o primeiro ponto, amém? Quantos estão felizes?